boa tarde, de acordo com a hora que queira visualizar esse vídeo. Hoje vamos para mais uma aula de educação laboral aqui na 7ª classe com o professor Vitor, com o tema divisão de retas e ângulos em partes iguais. Então, pega no teu material, vai seguindo o vídeo para traçar as figuras que o professor tiver aqui a demonstrar. Então, vamos a isto. Ok, vamos começar por fazer a divisão de um ângulo em duas partes iguais. Para isto, já aprendemos nas aulas anteriores a traçar um ângulo. Então, primeiro, vão traçar um ângulo de 60 graus. Ok? Aqui o professor já tem um ângulo todo traçado, vai simplesmente passar. Então, temos aqui um ângulo de 60 graus. Esse ângulo de 60 graus, faremos a divisão em duas partes iguais. Para isto, vamos precisar do compasso. Ok? Então, pegue o teu compasso e faz uma abertura normal do compasso, ok? Com uma abertura qualquer do compasso, não precisa ser uma abertura exata ou determinada. Com esta abertura, traçamos aqui um arco na reta horizontal e a outra na diagonal. E teremos aqui dois pontos, ok? Vamos denominar ponto A e ponto B. Com a mesma abertura, com centro no ponto A, traçamos um arco, e no ponto B, como centro, traçamos também outro arco. A interseção dos dois arcos deve ser ligada com a origem. A origem aqui onde parte as duas retas que formam o ângulo. Sendo assim, então ligamos a parte da interseção com a origem e temos a divisão do ângulo em duas partes iguais. Ok? Então o professor rapidamente vai demonstrar no ângulo obtuso, onde que é de 110, traçamos um ângulo de 110 graus, ok? Já sabem traçar ângulo, vão ter que usar o transferidor, um ângulo de 110 graus, depois de traçado, pegar num compasso, uma abertura qualquer, vão traçar um arco na reta horizontal, outro noutra reta que forma um ângulo, e já sabemos que esse vai ser o ponto A e o ponto B. Destes, com a mesma abertura do compasso, traçamos outro arco que deve intersetar, e no ponto B fizemos a mesma coisa e temos de novo a interseção dessas duas. A interseção deve ser ligada com a origem. Assim, traçamos a divisão do ângulo em duas partes iguais. Agora vamos para a divisão de reta em partes iguais. Na aula anterior, o professor já demonstrou como é que deve ser feita a divisão de reta em duas partes iguais. É muito simples. Nessa aula, vamos simplesmente nos focar na divisão de retas em 3 ou mais partes iguais. O professor vai começar com 3 e depois, na tarefa, vocês vão realizar outra, seguindo os mesmos passos que o professor. Então, primeiro traçamos uma reta. Para já essa reta não tem uma medida, ok? Um segmento de reta. Podes traçar ali de 10 ou 11, ok? Dali temos uma reta. E temos o ponto A do lado esquerdo e o ponto B do lado direito. O segundo passo é traçar uma outra reta, formando assim um ângulo agudo. Ok? Já falamos do ângulo agudo também nas aulas passadas. Tem a ver com a dimensão do ângulo. Mas pronto, o professor usou aqui o ângulo de 30, usando os quadros Scaleno. Ok? Então, cria ali um ângulo de 30 graus.
Depois de formado um ângulo de 30 graus, que é a outra reta, teremos essa reta na parte inferior. Agora, pegamos no compasso uma abertura qualquer e devemos fazer a divisão em partes iguais do número que nós pretendemos. Nesse caso, nós pretendemos fazer a divisão de reta em 3 partes iguais. Então, vamos fazer a divisão deste mesmo em 3 partes iguais, com uma abertura do compasso. Ok? Logo, 3 partes iguais. Traçamos aqui um ponto, denominamos um, depois o outro, denominamos 2 e a terceira parte denominamos 3. Ok? A primeira divisão que nós fizemos é o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. O que nós vamos fazer agora, o ponto 3 deve ser ligado ao ponto B, formando agora assim um triângulo, ok? Vamos aqui, forma daqui o ponto, um triângulo. Depois o que vamos fazer? Já aprendemos também na aula anterior a traçar retas paralelas. Então o que nós vamos fazer é traçar retas paralelas desta aqui que nós acabamos de traçar, nos pontos 1 e 2. Então está aqui, reta paralela. Coloca o esquadro na reta, apoia na parte de baixo com a régua, transporta até o ponto 2, traça uma reta e dali de novo ao ponto 1 e traça outra reta. Então acabamos de fazer a divisão desta reta em 3 partes iguais. Temos aqui a primeira parte, a segunda e a terceira parte. Ok, meninos, acabamos de verificar como devemos traçar ou fazer a divisão de uma reta em N partes iguais, nesse caso de 3 partes iguais, e como também devemos fazer a divisão de ângulos em partes iguais. Para a tarefa, teremos 2 alíneas. A linha A, onde vamos fazer a divisão de 2 ângulos. Um ângulo de 70 graus, vamos fazer a divisão do ângulo de 70 graus em 2 partes iguais, e a divisão de um ângulo de 105 graus também em 2 partes iguais. Segunda, é a divisão de retas. Vamos fazer a divisão de retas em 4 partes iguais. Podem ver no livro para maior compreensão. Meninos, até a próxima aula. Tchau.